Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura hoje para o nosso devocional no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, verso 18 até o verso de número 22. Diz assim a palavra: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Graças a Deus. Olha, nós vemos nessa passagem alguns pontos que nós podemos meditar neles. Um dos pontos é aquele que nós já comentamos antes, sobre a questão dos nossos frutos. Jesus, ele teve fome. Ele chegou diante de uma figueira, ele olhou para a figueira e ele não viu frutos na figueira. Nós já debatemos esse assunto aqui em dois aspectos. O homem plantou uma figueira em sua vinha e ele repetidamente, 3 anos, foi àquela figueira e não achou fruto. Ele mandou que aquela figueira fosse arrancada, porque ela estava ocupando a terra inutilmente. Então Deus, ele é sempre preocupado com essa questão de frutos. Nós já fizemos menção aqui sobre a parábola do joio e do trigo. Também a parábola do joio e do trigo nos dá a entender que Deus se espera em contar fruto na nossa vida. Porque o joio, ele é uma planta muito semelhante, à folhagem, à sua aparência, ela é idêntica à aparência do trigo, só que com uma diferença. O joio não produz grãos, ele não produz o fruto. E a Bíblia diz que um dia Deus vai separar. Os servos daquele homem que plantou a lavoura de trigo, eles detectaram que o inimigo tinha plantado o joio. E eles propuseram arrancar aquele joio do meio do trigo, mas o senhor da fazenda disse: não arranque. Por quê? Porque vocês vão danificar o trigo. Olha bem, não adianta nós mantermos uma aparência cristã se nós não produzirmos os frutos. Existem pessoas que elas parecem muito com crentes verdadeiros, mas a vida delas não corresponde a essa aparência. E chega um momento em que Deus coloca na luz o que nós realmente somos. E se nós não somos verdadeiros cristãos, nós vamos ser identificados também. Jesus, ele procurou fruto na figueira e ele não achou a figueira. Ele não achou fruto na figueira. A Bíblia diz que ele promoveu um juízo. Ele disse àquela figueira: ninguém mais coma fruto de ti. A Bíblia diz nessa passagem que a figueira secou imediatamente, porque o mesmo poder que Jesus tem para fazer a figueira produzir fruto, ele também tem o prazer de julgá-la e condená-la como infrutífera. Preste atenção. Nós precisamos produzir fruto para Deus. Não adianta nós termos folhas bonitas. Não adianta as pessoas olhar para nós e nos ver vestidos como crentes. Não adianta as pessoas ouvirem a nossa voz e achar que nós cantamos como um anjo quando cantamos uma música evangélica. Quando, na verdade, isso não é a nossa vida. Não é o que nós cremos, não é o que acreditamos e não é o que vivemos. Olha, ninguém consegue enganar Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece todas as coisas. Se você ler o Salmo 139, você vai achar uma passagem interessante, onde a Bíblia diz assim, o salmista fala assim: onde me esconderei do teu espírito? Aonde eu vou me esconder? Se eu subir ao céu, o Senhor está no céu. Se eu descer à sepultura ou ao inferno, o Senhor também me contempla ali. Na verdade, a expressão aqui não é o inferno dos lagos de fogo, está falando do Sheol. Sheol é sepultura. Ainda que eu morra, o Senhor conhece a minha existência mesmo na morte. Se eu for lá nas extremidades do mar, o Senhor está lá. Aí ele fala assim: se eu me esconder nas trevas, o Senhor é luz em volta de mim. Não tem como esconder o que somos de Deus. Podemos esconder das pessoas, podemos enganar pessoas, podemos enganar uma congregação inteira, enganar pastores, enganar os homens, mas não vamos conseguir fazer isso em relação a Deus.
O que aquela figueira estava lhe representando são pessoas infrutíferas, que estão misturadas no meio do povo de Deus. E nós precisamos pensar e tomar decisão o que nós queremos ser. Queremos ser uma planta de folhas bonitas que se parecem realmente com plantas frutíferas? Ou nós queremos realmente produzir frutos? Olha, não viva de aparências. Não viva simplesmente do que as pessoas veem, porque Jesus vai ver diferente. Eu não sei como você vive. Eu me preocupo de como eu vivo. Eu procuro produzir frutos toda essa minha vida de fé. Porque só aparência não vai convencer Deus. Só aparência não vai convencer Jesus. E se você observar, essa figueira tinha uma aparência. Tanto é que Jesus de longe reconheceu como figueira. Ele logo reconheceu pela sua folhagem, pelas suas belas folhas, pelos seus galhos, pela dimensão da planta. Mas quando ele chegou perto, ele percebeu que naquela figueira não produzia fruto, ela não tinha fruto, não podia sustentá-lo. Então ele dá a palavra de juízo. E eu quero te falar que enquanto o juízo de Deus não vem, nós temos a possibilidade de nos tornar cristãos melhores. Enquanto o juízo de Deus não acontece sobre esse mundo, sobre essa terra, nós podemos recomeçar e produzir frutos bons para Deus. Eu quero te falar e te levar a uma meditação. Como é a tua vida cristã? Uma vida de folhas ou uma vida de frutos? Lembre-se que é impossível esconder a verdade de Deus. Ele conhece a nossa verdade. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o que fazemos no segredo da nossa vida. Ele sabe o que nós fazemos quando nós estamos em um lugar onde ninguém nos conhece. Diz que um certo dia, um certo homem, crente, cristão, ele saiu da sua cidade para fazer uma viagem, chegou em uma cidadezinha, uma corrotelazinha bem pequenininha, na beira do caminho, distante de onde ele morava. E ele tinha vontade de experimentar uma caipirinha, pinga com limão. Ele não faria isso no meio de quem ele conhece. Mas ele pensou, estou nesse deserto, sozinho, ninguém me conhece, quem sabe vou experimentar esse negócio. Aí ele pediu o rapaz do balcão para colocar para ele a caipirinha. Ele provou, ele bebeu. Verdade que ele não gostou. E ele propôs pagar o balconista e disse assim, olha, quanto que eu te devo? E ele falou assim, não senhor, pastor quando bebe aqui, nós não cobramos. Aquele homem pensou que estava fazendo uma coisa escondida, mas o homem do balcão o conhecia de algum lugar, de algum púlpito e sabia quem ele era. Eu quero te falar uma coisa, ninguém se esconde de Deus, não existe nada que o homem faça no culto que não haja de ser revelado. Mas o conselho de hoje é o seguinte, produza frutos de verdade, preocupe com isso. Não preocupe só com o que as pessoas vão ver em você. Preocupe sim se Deus vai achar fruto em você. Se Deus vai achar fruto na minha vida. Nós não temos possibilidade de viver uma vida de farsa sem realmente produzirmos os frutos que é devido ao cristianismo e à presença de Deus na nossa vida. Pare e pense nisso. Leve a sério a tua fé. Eu levo a sério a minha. E nós vamos realmente ser cristãos verdadeiros. E não ser cristão simplesmente para agradar os olhos dos outros, mas para agradar o nosso Deus, que é isso que importa. Lembre, Ele conhece os seus segredos. E se eles se tornaram ruins, obscuros, confessa a tua culpa, recomece de novo, mas não desista e produza frutos para Deus. Que Deus te abençoe nesse dia.